Estamos mais uma vez na Editora M, no Centro Espírita Mensagem de Esperança, para trazer mais um convidado para abordar temas da doutrina espírita. Hoje, com uma alegria muito grande, estamos recebendo aqui um jovem, Renan Proença. Ele começou a participar do Centro Espírita aqui em Capivari. Hoje ele reside, a família dele reside em Capivari, mas ele trabalha em São Paulo, onde concluiu o curso de administração. E ele participava do Demolei, e um maçom veio fazer uma palestra no Centro Espírita, Mensagem de Esperança, e ele foi convidado, e gostou. E hoje a gente tem a alegria, do Renan, do pai dele, da mãe dele, que também participa conosco. E o tema que ele escolheu é um tema muito importante, É o tema da reforma íntima. Como ser uma pessoa melhor a cada dia. Porque a natureza não dá salto, É aos poucos. Então, Renan, você fica à vontade, conversa aí, com as pessoas que estão sintonizadas conosco, E depois, é claro, que vamos colocar à disposição essa sua conferência. Obrigado. Obrigado, Arnaldo. Sempre um prazer poder fazer essas conversas aqui, ainda mais dentro do centro onde eu comecei a frequentar realmente. E, bom, sejam todos bem-vindos, que a paz de Deus esteja no coração de todos. E esse tema é um tema que é bastante delicado. É um tema que sempre é atual, ele nunca deixa de ficar, ele nunca fica no passado, e é sempre importante que nós retomemos, Reforço que o que eu vou falar aqui não é lei, o que eu vou falar aqui não é a verdade absoluta, mas eu trago algumas reflexões para que vocês possam pensar um pouco mais do que é ser uma pessoa melhor, um pouco mais de como melhorar o teu dia, como você fazer para ser um ser, um espírito melhor a cada dia. E é importante que esse é um tema que é bastante delicado também, porque não é tão fácil a gente ouvir coisas que podem melhorar em nós mesmos. E para que a reforma íntima aconteça, o grande primeiro passo é que nós aprendamos a escutar. Então, vamos ter esse momento de escuta, esse momento de reflexão, e queria trazer como primeira metáfora, para a gente abordar nessa conversa, a metáfora do sol, em que o sol ele tem a sua trajetória, o amanhecer, no qual ele está ali no começo dessa trajetória, no qual existe uma necessidade de olhar mais para dentro, que eu chamo de reforma íntima, que eu trago como esse conceito de reforma íntima. Nesse começo da vida, olhando para dentro, entendemos quem nós somos, como melhorarmos, para depois seguir na trajetória, no meio-dia e depois no ocaso da vida. E levando a vida não só dentro desses tantos anos que viveremos, mas além também. Então, esses primeiros passos de nossas vidas, temos ainda pouco conhecimento. E aí, temos que dar esses primeiros passos e esses primeiros aprendizados. E vemos que os espíritos eles têm um grau de hierarquia, que é baseado na evolução. Existem, óbvio, infinitos graus, infinitos degraus ali até que haja essa perfeição, essa pureza, mas, numa classificação um pouco mais simplista, trazemos 3 graus. Primeiro, os espíritos que atingiram essa perfeição máxima, que são puros. Depois temos os intermediários ali no espectro, em que o desejo do bem é o que predomina. E, por fim, temos também a parte mais inferior dessa escala, aqueles que são imperfeitos, no qual a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que eles retardam o progresso caracterizam esse tipo de espírito. Mas é importante que nós entendamos que os espíritos dessa categoria, dessa parte
mais inferior da escala, digamos assim, né? Segundo a pergunta 99 do Livro dos Espíritos, que pergunta se eles são essencialmente maus, a resposta é que não. E que existem alguns que não fazem nem o bem nem o mal, portanto são mornos. E eu queria comentar um pouco sobre isso depois. Outros, ao contrário, eles se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Tem também aqueles que são levianos, que são mais perturbadores do que malignos e que se comprazem antes na malícia do que na malvadeza. E que o seu prazer é ficar criando mistificação ou pequenas contradições para eles irem. Então, vemos 3 tipos, a grosso modo, de espíritos aí. Os espíritos que sim são malvados, os espíritos que estão ali para fazer, para caçoar, para tirar sarro, e porque eles estão na malícia. E tem os espíritos mornos, que não fazem nem o bem nem o mal. E eu queria comentar um pouco sobre esses espíritos mornos, o que é ser morno. Eu gosto muito de um debate que o Cortella faz, em que ele fala até uma passagem da Bíblia que Deus vomitará os mornos, Deus regurgitará os mornos. Aquelas pessoas, o fato de você não escolher o bem, de você ficar no meio do caminho, já faz com que a sua escolha seja automática. Quando você se ausenta do bem, quando você se ausenta de ajudar alguma pessoa e de olhar para dentro, se ausenta de se ajudar muitas vezes, isso já demonstra que você ainda tem um longo caminho pela frente. E é importante entender que esses espíritos que ainda são imperfeitos, eles não são de todo mal. Eles têm, sim, como de acordo com a justiça divina, essa oportunidade de melhoria. E é muito importante que nós entendamos isso, para que nós não julguemos, para que nós não critiquemos simplesmente as pessoas pelo mal que elas fazem, como se elas não tivessem mais, opção, ou como se elas não tivessem mais oportunidade de serem pessoas melhores. Nós temos que sempre acreditar nos espíritos, nos seres, e sempre ajudar o que tiver na medida do possível. E essa reforma íntima, ela faz por meio de aprendizados, e muitas vezes esses aprendizados não são suficientes somente uma vida. E a evolução do espírito, portanto, ela se faz por meio de provas e expiações. E muitas vezes é possível, sim, escolher essas provas. Na pergunta 258 do Livro dos Espíritos, ele fala que quando na erraticidade, o próprio espírito escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o conceito de que nós temos a nossa plena escolha, seja neste orbe ou em outro, de escolher se nós queremos nos tornar pessoas melhores, espíritos melhores. E cabe a nós essa reforma íntima. Não cabe ao fulano, ao ciclano, cabe a nós. O quanto é o nosso desejo de nos tornarmos pessoas melhores, de evoluir, de melhorar nessa escala de evolução até que nos tornemos puros. O que nós estamos fazendo cada dia de nossas vidas para nos tornarmos pessoas melhores. E a grande ferramenta desse processo é a reencarnação. A reencarnação, né, seja por meio da expiação, que é o melhoramento progressivo da humanidade, porque sem isso não existiria justiça, faz com que eu neutralize os meus maus, os maus que eu cometi em outras vidas, em que eu tenha que, de alguma forma até meio forçosa, neutralizar esses pontos, mas é sempre importante levar em conta a justiça divina, a oportunidade de ser uma pessoa melhor a cada dia. Basta com que eu queira me tornar melhor. E no sol nascente, nós, jovens de espírito, pouco amadurecidos que somos, mas agraciados com as infinitas oportunidades que a reencarnação nos proporciona. Mas apenas reencarnar não nos faz espíritos melhores.
Então, qual que é a maneira de evoluirmos? E a maneira de evoluirmos é por meio do trabalho. O trabalho árduo do dia a dia. Não só aquele que nós fazemos das 8 às 5, das 8 às 6, mas o trabalho árduo de entender a nós mesmos, de entender o outro e tudo que está ao nosso redor. E a pergunta 676 do Livro dos Espíritos fala: por que que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma natureza, por ser uma consequência de sua natureza corpórea, é expiação e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o seu trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. E é importante que o trabalho é fundamental para fazer com que nós melhoremos a nossa inteligência intelectual também. Sem inteligência intelectual, sem a capacidade de raciocínio e entendimento lógico, nós não conseguiríamos tampouco melhorar o nosso conhecimento moral, a nossa inteligência moral. Ambas andam lado a lado. Assim, é importante que nós conheçamos a máxima: conhece-te a ti mesmo. A inteligência intelectual, ela é fundamental para que ajude nesse raciocínio e que nós reflitamos as nossas atitudes no nosso dia a dia. O que nós estamos fazendo, e eu volto a repetir sempre essa pergunta, para nos tornar melhores a cada dia. A natureza não dá saltos, como o próprio Arnaldo falou. E o trabalho do dia após dia, trabalhando firme, é que faz com que possamos evoluir nessa escala. E é muito importante entender que o conhecimento de si mesmo, como diz no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento, por exemplo, se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isso é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Olha só que interessante. A gente se pergunta essas questões de se eu estou me julgando, não ficaria fácil demais eu passar pano, eu simplesmente falar, mas eu relevo isso, porque afinal de contas, eu sei o que se passa comigo, então é tranquilo, não tem problema. Mas a melhor forma de nós entendermos se isso realmente está trazendo esse progresso, se pergunte como você pensaria em relação a esse aspecto se outra pessoa estivesse praticando isso. Como você se sentiria? Você realmente agiria da mesma forma? Porque é importante lembrar que Deus sempre tem esse olho e que não faz uso de duas medidas na aplicação de sua justiça. Nós, muitas vezes, olhamos o outro com outro olhar, olhamos o outro de forma diferente que olhamos para nós. E a única forma de olharmos para nós mesmos e nos entendermos e pararmos de julgar é quando olhamos e pensamos, nossa, eu realmente julgaria o outro por isso que eu estou fazendo. Então, isso que eu estou fazendo de fato não é legal e devo parar com isso. Esse é um processo contínuo de reflexão, de perguntas a si próprio, do que o que você está fazendo realmente é bom para o outro, é bom para você mesmo. Essa constante reflexão, dia após dia, faz com que nós melhoremos como seres, como humanos, como espíritos. E assim possamos, a cada dia, ser espíritos melhores. Não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade de Deus,
muitas vezes a verdade de Deus, e muitas vezes e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como espelho. Então é importante também entender que muitas vezes os nossos inimigos, aqueles que nos apontam os dedos, como nós muitas vezes infelizmente fazemos, são pontos de reflexão vitais para que nós entendamos aonde estamos errando e possamos retomar as nossas falhas e aprender com os nossos erros. Sempre com humildade, sempre de ouvidos abertos, para que aproveitemos a oportunidade que nos é dada por Deus todos os dias de retomar nossas falhas, de retomar nossos erros. Assim, eu caminho para o meio-dia da vida. Após olhar para dentro e aprender o amor próprio, eu consigo, né, entendendo os próprios erros e as minhas próprias falhas, trabalhando duro para ser melhor a cada dia, a gente chega nesse meio-dia da vida, no qual o sol ele está no seu ápice, ali no auge, no dia e no ponto intermediário da evolução. Apenas amando a nós mesmos é que conseguiremos caminhar na direção do amor ao próximo. Sem ter esse conhecimento, esse amor próprio, sem me aceitar, eu que estou sempre na minha cabeça e conheço por quase tudo que eu faço, né? Com exceção do que Freud trouxe, da questão do inconsciente e tudo mais, se nem eu mesmo consigo me aceitar, como eu espero que outra pessoa me aceite? Então, somente após eu conseguir essa aceitação, esse amor, esse perdão próprio, é que eu posso ter plena capacidade de amar o outro. Então, é um processo, é uma escada. E a partir desse exercício de empatia, e empatia é a palavra-chave, é eu me colocar no sapato dos outros, é eu me colocar nesse lugar do outro para tentar entender o que está passando na cabeça dele. É fazendo esse questionamento e a partir desse exercício é que eu consigo alcançar a misericórdia, que é o esquecimento e o perdão das ofensas. O esquecimento das ofensas, né? Isso segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que está acima dos golpes que poderiam ser desferidos contra ela. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. E nós devemos aprender a perdoar sempre. Sempre. Por mais difícil e doloroso que isso seja. Porque com que direito eu reclamaria o perdão das suas... Com que direito você quer reclamar o perdão das suas próprias falhas se você mesmo não perdoa os outros? Guardar rancor nunca será uma chave para a evolução espiritual. Jamais. Como Jesus já dizia, perdoai 70 vezes 7, que é o representativo de infinito. E isso é um processo de fato doloroso. E é um processo que demanda muito conhecimento, muito aprendizado. E em Mateus, no capítulo 5, versículo 23 e 24, portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ao pé do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e depois retorna para apresentar a tua oferta. Quantas vezes nós apontamos o dedo para as pessoas e achamos que estamos bem com o nosso Deus, ou estando bem conosco mesmo, e a gente esquece que antes de avançar na nossa vida, antes de a gente querer dar um passo a mais, é importante que a gente tenha sempre a reconciliação com o outro. A gente acha que estar bem com Deus é ir no culto, na missa, ou nos encontros, é simplesmente eu fazer tudo que está escrito ali naquele guia, naquele manual, no que quer que seja que eu sigo, independente da religião, da crença. Mas a gente esquece muitas vezes do básico, do arroz com feijão. E esse tema, ele é
atemporal exatamente por isso, por ser arroz com feijão, por ser o básico. E é algo que nós conseguimos aplicar a qualquer momento. Se eu tenho uma dívida com alguém, se eu tenho uma falha, se eu tenho uma dificuldade, um problema de entendimento com alguém, eu consigo simplesmente no momento seguinte me redimir e ir lá pedir desculpas. Ir lá expor meu ponto e tentar entender também o ponto da outra pessoa. Nós temos pouca capacidade de escutar. Nós temos 2 ouvidos e uma boca e a gente fala muito mais do que a gente ouve. Sendo que deveria ser o contrário. Por que a gente ouve tão pouco os outros? E a gente quer sempre colocar nossa proposta, o que a gente tem, porque o nosso ego traz sempre à tona. Porque vês um cisco no olho do teu irmão, tu que não enxergas uma trave no teu olho? Hipócrita. Primeiramente tira a trave de teu olho, então verás como poderás tirar o cisco do olho do teu irmão. É muito importante com que não falemos, tomemos decisões ou julguemos outras pessoas com 2 pesos, 2 medidas. Que Deus não faz isso. É claro que é difícil essa comparação direta, né? Ah, mas Deus está lá longe? Não. Mas esse grau de pureza sim é alcançável. E o que você tem feito hoje para alcançar isso? Por que você tem julgado o outro sem antes se colocar no lugar primeiro? Por que você não faz a prática de empatia que ela acontece dentro da sua cabeça primeiro, antes de ir lá xingar, maldizer ou falar mal de alguém? Por que você não entende mais o outro? E para isso precisa ouvir mais. Jesus fala a Pedro: perdoarás, mas sem limite. Perdoarás a cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás a teus irmãos este esquecimento de si mesmo, que te torna invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás dócil e humilde de coração, não medindo tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti, mesmo tendo te perdoado frequentemente. Ele conta o número de vezes que seu perdão vem apagar tuas faltas? Que geralmente em cada problema que a gente vai pedir perdão para Deus. Por que a gente não perdoa tanto quanto a gente pede perdão? Por que a gente insiste nesse orgulho, nesse egoísmo? E quando eu falo de perdoar, não é simplesmente ser passivo a tudo, não. Até porque tem um episódio que Jesus entra num templo religioso e tá bravo com o pessoal lá. Aquilo é impor um limite. É saber onde impor os limites e dialogar. Não simplesmente interferir e simplesmente falar, injuriar as pessoas, falar mal e criticar, sem ao menos se colocar no lugar das pessoas. É importante entender o contexto, se colocar no lugar do outro e deixar de lado todo orgulho e egoísmo. E orgulho e egoísmo, eles não têm espaço quando existe amor próprio, quando se tem esse conhecimento, essa noção de si mesmo. Por isso, a escada é primeiro passando pelos degraus do amanhecer da vida, da reforma íntima, para depois ir nesse meio dia da vida, o amor ao próximo. E só amando o próximo como a si mesmo, e por isso a importante reflexão, é que a gente chega no ocaso da vida, nesse sol poente, em que é o fim daquilo que conhecemos como vida, né? Mas não o fim de um ciclo eterno de aprendizado. O sol todo dia, ele sobe e começa o seu ciclo novamente. Todos os dias. Todos os dias novas oportunidades de aprendizado, de ver o mundo de uma forma diferente. E de renovação. E dessa forma, nós devemos utilizar todos os ensinamentos aprendidos quando nós passamos lá atrás no sol nascente, que aprendemos a olhar para nós mesmos e possibilitar a reforma íntima. Também utilizar as experiências aprendidas com o próximo, quando a gente passou pelo meio-dia da vida. Tudo isso é útil agora que nós estamos nesse fim desse ciclo
e possamos olhar para trás, enxergar os erros e renovar o espírito e ir em busca da perfeição. E apenas após ter essa compreensão do todo, de amor ao próximo e amor a todos, é que nós conseguimos nos tornar puros de espírito, conhecendo o que de fato é importante e a essência do ser. E, óbvio, tendo a caridade como guia e buscar a viver uma vida plena, plena de moral e limpidez, olhando a todos os seres como os nossos irmãos, independente de qualquer diferença. E sim, somos muito diferentes. E essa diferença é que traz tanto a complexidade quanto a beleza da vida. Não fosse a diferença, seríamos todos iguais e o mundo seria tão sem graça e nós nada aprenderíamos. Porque seríamos todos quadradinhos iguais e não teria o que aprender, não é mesmo? E sem raiva, sem esse desejo de vingança, sem ficar procurando defeitos ou apontar o dedo para as outras pessoas. Apenas viva a sua vida sem preocupações materiais, em detrimento da sua saúde. Não se desgaste por isso. Aprenda o que é importante para você. O dinheiro traz conforto, o dinheiro traz alimento, traz outras coisas, mas não desgaste a sua saúde, que é o seu maior bem com isso. Viva a sua vida de uma forma plena, sabendo apreciar a simplicidade e a beleza do universo que nos rodeia. E é aí que está cada minuto. Cada dia vivendo o conceito de carpe diem. Se você, que eu tento traduzir como se você não fizer nenhuma outra coisa, mas apenas cultivar essa reação por enorme presente que é esse dia incomparável. Se você aprender a reagir como se fosse o primeiro dia da sua vida e ao mesmo tempo o último, aí sim você terá aproveitado esse dia muito bem. De um lado, é como se você estivesse no começo da sua vida, com esse brilho no olho, com essa visão de futuro, olhando para frente, sabendo que ainda tem muito para aprender e que você sabe pouco. Então, com essa sede de conhecimento. E do outro, levando em consideração que esse pode ser o seu último dia. Quantas vezes a gente já não viu pessoas falando, nossa, se eu pudesse ver essa pessoa mais uma vez, eu teria dado um abraço forte, um beijo, teria falado mais com ela, teria aproveitado mais. O quanto talvez isso já não aconteceu com você, infelizmente. Agora, todo mundo em quarentena, quantas pessoas eu não vi, falei, nossa, se eu soubesse que aquela era a última festa, ou que aquele seria o último encontro com o pessoal, nossa, se eu soubesse eu tinha ficado até mais tarde, eu tinha aproveitado muito mais. Depois que acaba, a gente se arrepende. E por que nós não estamos vivendo a plenitude no dia de hoje? Então devemos aproveitar esse momento presente com intensidade e aproveitando ao máximo todas as experiências. Aproveitando ali o momento de trabalho para trabalhar bem e fazer o seu melhor. O momento de namorar para namorar bem e fazer o seu melhor. O momento de brincar para brincar bem e brincar o seu melhor. Prestar atenção. E o nosso grande vilão hoje em dia também é o celular. Mas nós devemos estar em plenitude e tentar o máximo possível focar no presente, nas pessoas ao nosso redor, para que nós não nos arrependamos depois. Um dia você aprende que a renovação ela é possível, mas que para isso é necessário olhar para dentro e arcar com as dores da mudança, porque dói mudar. Assim, você aprende que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Isso é uma adaptação de um trecho de Shakespeare e sigo com uma frase de Thomas Dreyer que fala que o mundo é um grande espelho. Ele reflete de volta o que você é. Se você é carinhoso, se você é bondoso, se você é prestativo, o mundo se mostrará carinhoso, bondoso e prestativo para você. O mundo é o que você é. E o que você quer que o mundo seja para você?
é importante, para que nós alcancemos essa plenitude, buscarmos o que nós chamamos da essência de Cristo. Cristo não só como um ser, um espírito que viveu, mas essa essência de Cristo, que ter essa que eles chamam de autorrealização intuitiva, né? Então, eu trago alguns trechos do livro chamado A Yoga de Jesus, do Paramahansa Yogananda, que fala que todas as almas que se tornem unificadas com essa consciência crística, que ela é infinita, que permeia tudo e a todos, por meio dessa autorrealização intuitiva, elas são corretamente chamadas de filhos de Deus, assim como Jesus. E essa autorrealização intuitiva é esse conhecimento de que, a partir do momento em que eu faço mal à partícula do lado, à pessoa do lado, a esse objeto, a esse animal, a tudo que está ao meu redor, eu faço mal a mim mesmo, que afinal de contas eu faço parte do todo. Ter essa consciência que faz nos tornará como Cristos, com essa essência de Cristo. E um verdadeiro cristão é aquele que liberta a sua alma da consciência do corpo material e a une à inteligência crística que permeia toda a criação. É ter essa plenitude, é ter esse conhecimento do todo e atuar dia após dia para fazer com que esse todo haja da melhor forma possível e com que a sua participação no todo seja algo benéfico e colabore com o todo. E com isso, ele conclui que quando tivermos essa consciência crística, essa noção do todo, o poder dos templos e das igrejas ele desaparecerá, porque a verdadeira espiritualidade virá dos templos das grandes almas que vivem no êxtase de Deus. E Cristo, ele busca os templos das almas verdadeiras. Quando atingimos essa plenitude, essa pureza, por meio dessa consciência do todo, e de que eu faço parte do todo, e que para ter essa consciência eu preciso primeiro amar a mim mesmo, para depois amar os outros, eu consigo me entender parte do todo. E quando eu me entendo parte do todo, eu entendo que o meu corpo, de uma forma geral, o que eu habito, é sim um templo. E que o que habita aqui dentro é uma alma verdadeira, uma alma com essa essência crística. E que nós temos que entender, como disse já Jesus Cristo, vós sois deuses e tudo que eu faço, vós também podeis fazer. Eis que o reino de Deus está dentro de vós. É muito importante nós lembrarmos sempre que a diferença entre o patamar evolutivo que nós estamos hoje e Cristo, ou esse grau de pureza que nós falamos no começo, ele não está separado por um pedestal em que é inalcançável, mas sim que é uma escada. E que nós sim temos a oportunidade, por meio da reencarnação, por meio da autorreflexão, do auto-perdão, do amor ao próximo e desse entendimento dos conceitos de aproveitar a plenitude da vida e o conhecimento do todo, dia após dia, sem saltos, trabalhando duro, trabalhando firmes, nos tornarmos seres espíritos melhores. E sim, um dia chegaremos lá. Basta foco, basta perseverança, basta a fé no futuro, mas sempre com a cabeça e os pés, cabeça lá longe, mas os pés sempre no chão. Lembrando que as coisas não acontecem da noite para o dia e tampouco acontecerão simplesmente pelo fato de eu reencarnar e voltar. O trabalho é duro, é árduo, o processo é dolorido, mas ele acontece. Tenham sempre isso em mente, trabalhem a cada dia, fazendo sempre a autocrítica, a autorreflexão, firmes e fortes nesse ideal, e nós todos um dia chegaremos lá. Sejam esperançosos, mas trabalhem duro. E nunca coloquem esse patamar de pureza no pedestal. Lembre-se sempre
em que nós temos essa oportunidade que Deus é bom demais e nos permite essa oportunidade a cada dia. Que nós sejamos como o sol, façamos aí muitos ciclos de aprendizado e que a evolução seja um caminho sem volta. Muito obrigado a todos, que tenham uma excelente noite e agradeço pela oportunidade mais uma vez. Renan, que bom ouvi-lo, né? E já houve várias manifestações aí que gostaram muito da sua fala, da sua explicação, né? E a gente agradece você, né, por mais essa contribuição. E você fez citações, né, de alguns livros, e a editora M tem o Livro dos Espíritos, né? De um formato maior de letras, tem também no formato em espiral, que ajuda muito ao estudo, à leitura, né? Então, a gente quer deixar aqui para aqueles que estão sintonizados conosco, vêm sintonizar, para conhecer essa obra fundamental da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. A tradução é do Matheus Rodrigues de Camargo. E também, Renan, nós estamos aqui em agosto, né? E já estamos lançando as agendas de 2021, né? E esse ano, além da agenda Todo Dia e a agenda Chico Xavier, que trazem pensamentos, né, frases, mensagens, nós estamos lançando um novo modelo, a agenda permanente. Escolhemos um título que muita gente gostou, a agenda Pão Nosso, né? Então, é mais uma opção aos nossos leitores, né, da editora M, e também aos frequentadores do centro, essa opção de ter a agenda em papel, né, que facilita muito, né, o transporte, a utilização, anotações, né? Então, uma boa noite para você, uma boa noite a todos, né? E até a próxima gravação. Muito obrigado, Arnaldo. Boa noite para todos. Até mais.